Nos reuniu nessa noite para que nós pudéssemos agradecer a Ele juntamente com o irmão Teodorino. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do Teodorino. Estamos aí já com bom tempo e estamos fazendo a obra juntos. Tive o prazer de, por muitas vezes, poder cultuar juntamente com ele, ouvi-lo por muitas vezes, poder pregar a palavra por muitas vezes juntamente com ele, e temos a certeza que Deus nos escolheu e que ele em tempo nenhum ia recolher a mão no momento que ele mais precisava. Amém? Eu quero fazer menção do verso de número 7 do Salmo 20, para que eu e você venha a sair daqui ainda mais alimentados com a palavra. Nós ouvimos aqui algumas menções da palavra, as quais já nos deixa alegres e contentes, e seria suficiente para que eu e você retornasse para casa e entendesse que Deus já falou com os nossos corações, né? Mas o verso de número 7, ele nos fala sobre uma confiança, ele nos fala sobre eu e você entender verdadeiramente o que Davi falava no momento em que ele escreve. Porque quando nós olhamos, nós vamos ver Davi falando que alguns confiavam em carros, alguns confiavam em cavalos, mas nós vamos continuar fazendo menção e confiando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. É algo que nós precisamos permanecer tendo cuidado, porque estamos vivendo um tempo em que está sendo invertido as coisas, está sendo trocado os valores. Às vezes nós olhamos e começamos a ter confiança naquilo que estamos fazendo, ter confiança no patrão, ter confiança no carro que estamos dirigindo, ter confiança em tudo aquilo que nós estamos tendo a condição de tocar aquilo sobre a terra. Aqui a Bíblia nos diz que o salmista continuaria fazendo menção e confiando no nome do Todo-Poderoso. Quando nós vamos transportar o nosso pensamento lá no passado, no momento em dificuldade, nós olhávamos uns para os outros e entendíamos que havia uma grande dificuldade e que só o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, poderia fazer ali um milagre. Quando nós olhamos para aquilo, que o momento em que ele vivia e que nós estávamos por fora, mas continuávamos buscando a presença, nós vamos entender que no tempo em que nós estávamos buscando, em todo o tempo nós estávamos depositando a nossa confiança no Todo-Poderoso. Nós estávamos fazendo menção do nome dele, porque entendíamos em todo o tempo que Deus é o único que podia mudar o quadro, a situação. Mas o tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos prestar muita atenção, porque não está mais sendo dessa forma, não é? Quando aproximou-se a pandemia, a dificuldade, nós olhávamos e todo mundo não tinha para onde correr. O que foi obrigado a ser feito? Confiar em Deus, não é? Não tínhamos o que fazer. Agora eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ficar aqui da forma que me foi instruído de ficar, mas eu tenho que manter a minha confiança em Deus, porque se não for Ele, ninguém pode me livrar dessa situação, ninguém pode fazer nada por mim. Agora, quando nós olhamos, muitos aqui não teve, muitos aqui às vezes até teve, mas não teve sintoma. Muitos aqui passaram pela dificuldade, mas venceram com tranquilidade. Quem foi aquele que venceu e que em algum momento perdeu a confiança em Deus? Deixa eu ver. Eu sei que ninguém aqui perdeu a confiança em Deus, porque nós não tínhamos para onde correr, não é? Só que nós olhamos para a escritura de Davi e nós vamos olhar e entender Davi falando que naquele tempo alguns iam confiar no carro, alguns iam confiar no cavalo, alguns iam confiar em todas as coisas, mas Davi em tempo nenhum ia perder a confiança e ia parar de fazer menção do nome do
Todo-Poderoso. É o que eu e você precisamos entender, que no tempo de hoje nós não podemos parar de fazer menção do nome do Senhor, nós não podemos parar de fazer menção do Todo-Poderoso. Nós ouvimos aqui ainda há pouco que Deus tem livrado a nossa família, que Deus tem trabalhado na família do Teodorico, na família do pastor Adilson, na família da igreja Assembleia de Deus. Deus está com a mão estendida sobre nós. Então eu e você, o que podemos fazer? O presbítero Suemar leu assim: o que darei eu, ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que nós temos e podemos dar ao Senhor? Louvor, adoração, madrugadas de joelho no chão, momentos de boca no pó falando com Deus, momentos de deixar toda a dificuldade de lado, enfrentar às vezes alguma peleja e correr para onde está sendo mencionado o nome do Senhor. A dificuldade, ela vai chegar de tempo em tempo, ela vai chegar para mim, ela vai chegar para você, as pelejas vão aparecer e eu e você precisa estar exercitando, porque em todo o tempo será necessário fazer menção do nome do Senhor. Em todo o tempo será necessário fazer menção daquele que pode me livrar, me salvar, daquele que pode entrar na sua vida e transformar a sua forma de pensar. Talvez você saiu da sua casa e veio até aqui com o interesse de ouvir aqui o testemunho do irmão Teodorico. Talvez você chegou aqui com o interesse de ouvir aqui os louvores que foram entoados. Talvez você aproximou desse lugar e veio pensando assim: eu vou lá porque o Teodorico me convidou, mas Senhor, mas não é só por isso que você veio. Você veio porque Jesus te ama e Ele hoje marcou um encontro com você nesse lugar para que você estivesse ouvindo que Ele quer controlar a sua vida, que Ele quer entrar na sua situação, mudar aquilo que tem acontecido lá na sua casa, que Ele tem poder para transformar a sua forma de pensar. Ele tem poder para entrar no seu casamento, Ele tem poder para entrar na sua vida financeira, Ele tem poder para transformar aquela dificuldade que você vive lá no seu trabalho, Ele tem poder para colocar você de pé e mudar a sua situação. Pensa comigo, a situação que era vivida por ele, era só Deus que tinha poder para mudar ela. Naquele momento, já não tem mais nada para o médico fazer, é só acompanhar. Naquele momento, não tem mais nada que eu e você pode fazer a não ser confiar e fazer menção do nome do Senhor. Me recordo que a gente dobrava o joelho pela manhã, madrugadinha, e sempre falava com Deus: Senhor, eu sei que a vontade que tem que prevalecer é a do Senhor, mas lá está um servo do Senhor que tem feito a sua obra. Às vezes eu levantava pela manhã e eu ficava pensando comigo assim: será por que está acontecendo isso no meio do povo? Você pensou? Era Deus colocando o povo para entender que Ele é quem formou o homem do pó da terra, colocou ele na posição, soprou em suas narinas e deu a ele um fôlego de vida. Ele deu, Ele pode tirar, Ele deu, Ele pode permitir acontecer algumas coisas, mas quando Ele quer, Ele entra na situação, deixa passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele conduz a situação para que eu e você venha entender que Ele está com a mão estendida e o milagre provém de lá. O milagre provém de lá. Quantas pessoas não estavam em oração, quantas pessoas não buscou a presença de Deus? A gente olhava no grupo e era todas as vezes que mencionava, tinha mais um pedido, mais um pedido. E quando nós olhávamos para os grupos, a gente sempre tinha na mente assim: o que será que vai acontecer? Mas aquele que tudo pode lá de cima olhar e falava assim: rapaz, eu estou ensinando, eu estou mostrando para
todo mundo que eu sou dono do fôlego de vida. Eu estou mostrando para o ser humano que eu estou nessa situação. Eu estou mostrando para o ser humano que pandemia vai alcançar a todos, mas ela não é para levar a todos. A pandemia é para fazer alguns entender que Jesus é o único que livra, é o único que cura, é o único que salva, é o único que transforma, é o único que entra na vida do homem e faz o que ele quer. Quantas vezes eu e você já não se colocou de pé pela manhã, pensando que pode muita coisa? Hoje eu posso, hoje eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, até o final do dia. Você depende todas as manhãs daquele que tudo pode. Você depende todos os dias daquele que está no controle da situação. Você vai, se ele permitir, você vai, se a mão dele estiver sobre você, você vai até quando ele quiser que você vai. O dia que você se pôr de pé pela manhã e ele dizer, hoje não vai mais, acabou. Sabe por quê? Foi ele que formou e deu ao homem o fôlego de vida. Pastor, mas como é que faz um negócio desse? Eu queria muito melhorar, eu não estou muito bem com Deus. Corre para os pés dele, coloca a sua boca no pó, que talvez assim haja misericórdia. Quantas falhas nós não temos vivido? Quantas vezes nós não temos perdido a oportunidade de agradecer a Deus? Tem muita gente que para agradecer a Deus é necessário ouvir algumas coisas. Tem muita gente que não está entendendo Deus trabalhar na vida dele. Tem cidadão que olha para Deus e pede algo para Deus, e Deus às vezes faz tudo diferente na vida dele. Ele já fala que Deus esqueceu dele. Deus ainda tem mantido a sua família de pé. Deus ainda tem colocado você na presença dele e tem tentado te ensinar a ser melhor. Tentando ensinar. Nós, em tempo nenhum, precisamos nos preocupar com muita coisa. É ou não é? O que nós mais precisávamos preocupar era em adorar a Deus, era em buscar a presença dele. Agora nós estamos preocupando é com o que nós vamos comer amanhã, preocupando é com a roupa que vai vestir, preocupando é com aonde eu vou passar a virada do ano. Irmão, virada do ano é na presença de Deus com o joelho no chão. Irmão, virada de ano é na presença de Deus buscando pela sua família. Irmão, foi mencionado aqui, até aqui a minha família está de pé, porque Deus está com a mão estendida. Como foi 2024? Na presença de Deus. Até aqui Ele me ajudou. Como eu quero entrar 2025? Na presença de Deus, porque só Ele pode me ajudar e cuidar da minha vida. Aí surge tanto projeto, tanta vontade, é ou não é? Eu vou passar a virada lá em Lagoa Santa, eu vou passar a virada lá em Caldas, eu quero passar a virada lá na casa do tio José, lá na fazenda, irmão. A virada do ano é na presença de Deus, agradecendo a Ele pelo milagre do ano passado. A virada do ano é na presença de Deus, agradecendo a Ele pelo 2024, por tudo que Ele fez até aqui. Se nós formos obedecer à vontade da carne, nós perdemos a presença do Espírito Santo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Quem aqui que está andando e está temendo alguma coisa lá fora? Maior é aquele que está em mim e em você. Você tem cuidado da presença dele em você? Você tem olhado para a palavra e tem entendido Deus trabalhando em você? Porque quando nós olhamos para o milagre, nós temos que entender que Deus estava trabalhando. É ou não é? Quando você olha para o milagre,
você vai ver a forma de Deus trabalhar. Não é? A dor é no coração de um, a dor é no coração de outro, a dor é para aqui, é para ali, um está com medo de um jeito, o outro está com medo de outro, mas nós temos que continuar fazendo menção no nome do Senhor, continuar confiando no nome do Senhor, continuar entendendo que o Senhor está com a mão estendida, continuar entendendo que não adianta, não tem para onde correr, o único lugar que tem é na presença do Altíssimo. Na presença do Altíssimo. Não adianta, né? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aquele que é maior, irmãos, está no nosso meio hoje. Aquele que é muito melhor para mim e para a sua vida, está no nosso meio e pode fazer no meio de nós algo que você às vezes tem tentado fazer há tempos, há anos e não tem conseguido. Não tem conseguido. Sabe por que você não conseguiu ainda? Porque você tem corrido atrás da bênção, você tem corrido atrás da oração, você tem corrido atrás de tudo aquilo que vem dele, mas você não tem corrido atrás dele. Atrás dele. Corre primeiro atrás do dono da bênção, depois você vai ver acontecer a bênção. Você olha, você vai ver Jeremias olhando assim para mim e para você, cheio de defeito, lá no livro de Lamentações, falando assim: ó, bom é para o homem aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Paulo escreve assim: ó, é muito melhor do que falar, do que ouvir, muito melhor ouvir do que falar. É, não é? Tem gente falando demais. Tem gente perdendo a oportunidade porque fala para quem não tem poder para fazer nada. Fala para Deus, conta para Deus a sua dificuldade, lança sobre ele a sua ansiedade, esquece do homem, esquece de tudo que está acontecendo aqui e deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus trabalhar por você, deixa Deus entrar na situação. Pastor, mas estive doente mais, não tem problema, é Deus tratando, é Deus agindo, é Deus fazendo. Deixa Deus torcer ele, irmão. Do mesmo jeito é para o outro lado. O irmão está pelejando para caminhar para a igreja, a irmã todo dia não quer. Irmão, entrega ela para Deus e pede para Deus trabalhar na vida dela. Dá uma torcida na mão de Deus não mata ninguém. Entrega para ele, confia que ele vai falar do mesmo jeitinho quando Maria mandou um recado para ele. Esse negócio aí não é para a morte não, mas é para a glória de meu pai. Vamos esperar o tempo do meu pai. Só que nós estamos tendo medo. Tem medo. Irmãos, eu vivi uma dificuldade que vocês não têm noção, e muitos aqui conhecem, com os meus filhos. Dificuldade. E um dia eu falei para minha esposa assim: não estou nem preocupado com esse negócio. Por quê? Porque eu entreguei para Deus, eu descansei no coração. Descansei. E se Deus resolver levar, está com ele. Ele é que sabe. Ele vai cuidar do jeito que ele cuidar. E de vez em quando acontecia um negocinho assim, eu ficava meio triste aqui, meio contrariado, mas todas as vezes eu corria para a presença de Deus e buscava por ele e falava: Senhor, continua do mesmo jeito, a vontade é a sua e não a minha. Senhor, continua da mesma forma. Quem age, quem muda a situação é o Senhor e não eu, porque eu não dou conta. Agora você está tentando mudar a sua situação em tempo que é para você entregar para Deus, em tempo que é para você desistir de lutar com as suas forças e lutar igual Davi. Luta igual Davi. Davi, quando ele olha para o gigante, ele fala: não, eu vou desse jeito que eu estou mesmo, porque essa luta não é minha, mas ela é do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha não é com a minha força, ela é com a força daquele que tudo pode, aquele que está sendo afrontado. Aí você vai olhar e vai ver que Davi não tem dificuldade, com apenas uma pedra resolve o problema. Por que o problema é resolvido tão fácil? É porque quem estava no controle da situação é o Todo-Poderoso. Não era homem.
não era a mulher, não era ninguém daqui, mas era aquele que tudo pode, que está esperando o momento certo para vir me buscar, para vir buscar você. Quem que está aqui hoje que crê que Jesus vai nos buscar? Oh glória, maravilha, Deus é bom. Irmãos, as dificuldades do tempo, elas estão aí e pode aumentar, né? Segundo a Bíblia. Só que é interessante, no Salmo 34, verso 7 fala assim, ó, saiu da memória, eu sou meio perdido, mas deixa eu ler, para eu e você entender. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Será que ele livra mesmo? Quem crê que ele livra? Provai e vede. Bem-aventurado aquele que nele confia. Bem-aventurado aquele que nele confia. Cuidado com a confiança no carro, cuidado com a confiança no cavalo, cuidado com a confiança no patrão, cuidado com a confiança no homem pecador. Confia somente em Deus, faz menção do nome de Deus, continua buscando a presença de Deus e entenda uma coisa: a sua situação será mudada por Deus. Por Deus. Glória a Deus. O relógio já está nos mandando parar. Chegando ao final, eu quero aqui, neste momento, perguntar se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não é crente, ou alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, que queira reconciliar ou entregar a sua vida para Cristo. Cristo é o Salvador da humanidade. Quando Ele está próximo a voltar para o Pai, Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou. E voltarei outra vez para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Às vezes nós olhamos para a nossa situação e pensamos que nós estamos vencedores e que nós estamos dando conta de continuar e vencer. Não é? Sem Deus não dá. Sem Deus no meio da caminhada vai dar problema. Sem a presença nós não teremos condição de ir até o final. O Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Eu estou te convidando na noite de hoje para habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu estou te convidando para descansar debaixo das asas do Onipotente. Eu estou te convidando a ter uma mudança de vida, uma transformação no seu coração, uma mudança a qual eu não tenho condição de fazer por você, mas Deus tem. É isso que eu estou te convidando na noite de hoje. Estou convidando você. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Cristo, aceitar a Jesus como o Salvador da sua alma? Se tiver, dê um sinal assim com a sua mão. Tem alguém que queira reconciliar com Deus?